Chegou o momento de falar sobre Pecuária 4.0 e a inovação na suinocultura. Então, vamos receber aqui no nosso programa o Celso Costa Carrer, zootecnista e presidente da Comissão de Zootecnia e Ensino do CRMV São Paulo. Bom dia, Celso. Obrigada por estar aqui com a gente. Falei certo o seu sobrenome? Carrer? Carrer. Carrer. É italiano. Carrer. É, Bem-vindo, viu, ao nosso programa. Eu que agradeço o convite do Conselho Federal de Medicina Veterinária por poder interagir com vocês aqui do Canal Rural. Gostaria de agradecer imensamente e dar um bom dia para você e para todos os assinantes. Nós que te agradecemos. Bom, como vimos aí na matéria, tecnologia está super a favor do produtor. Então, eu queria que você contasse para a gente, para todos de casa compreenderem, o que é a pecuária 4.0 e de que forma a inovação tecnológica está contribuindo para a suinocultura brasileira. Daniela, a Revolução 4.0, né, que a gente chama dentro não só da pecuária, mas de todo o segmento econômico, ela vem calcada em dois principais eixos, né? Um eixo que é voltado para a inovação tecnológica, de gestão de equipamentos, uma série de inovações que foram implementadas por tecnologias mais recentes, né? Além da automação que já vinha sendo praticada há algum tempo, mas também um segundo eixo, que é o eixo voltado para o consumidor, que está cada vez mais conectado. E, consequentemente, essa conexão faz com que as empresas recebam um feedback do consumidor para alterar o seu próprio modelo produtivo voltado para as necessidades do consumidor. Então, nós temos os dois eixos funcionando ao mesmo tempo. Ótimo. E o zootecnista, né? Como ele tem atuado nesse cenário de inovação tecnológica na suinocultura? O profissional. O zootecnista, inclusive, aqui no Brasil, a profissão chama-se zootecnista. Na maioria dos países, nós somos chamados de engenheiros zootécnicos, ou seja, isso reflete a forte base que nós recebemos durante a formação na área de ambiência, na área de bem-estar animal, na área de construções, manejo especializado, zootecnia de precisão. Então, o zootecnista está altamente habilitado para trabalhar nessa nova fase de mercado, né, nessas novas tendências de mercado, em função da sua formação, que é bastante voltada para essa pegada do mercado hoje, além da visão do mercado, que é um dos pontos fortes na nossa formação. Celso, você comentou um pouco na primeira pergunta que eu te fiz sobre a gestão. Eu queria que você falasse um pouco rapidamente para a gente o uso dessas ferramentas, de que forma que elas colaboram na gestão das granjas de suínos e qual o impacto dessas ferramentas para o bem-estar animal. Eu acho que a gente vai ver um avanço imenso nos próximos anos, Daniela. Sobretudo dessa passagem, né, da Revolução 4.0, onde mecanismos de gestão passam a ter ferramentas cada vez mais evoluídas, utilizando tecnologias como a internet das coisas, inteligência artificial, para que a gente possa ganhar eficiência cada vez maior, né, dentro do processo decisório da condução dessas granjas, né? É necessário que a gente indique que mecanismos hoje que estudam, inclusive, o próprio comportamento dos animais em tempo real faz com que monitores, né, e sensores, biosensores, façam alterações no processo de ambiência da instalação. Isso só traz aumento da produtividade e melhoria dos resultados. Então, a gente está vendo uma revolução que não vai parar por aqui, nós estamos no início desse processo e tenho certeza que veremos muitas inovações, sobretudo na área de gestão, sendo incorporadas, né, à suinocultura industrial. Esse monitoramento no tempo real, Celso, falando de ambiência, que é um fator importante, né, para a garantia da produtividade das granjas,
De que forma, né, essa inovação tecnológica tem contribuído para isso? Ela contribui diretamente, porque a partir do momento que nós tivermos condições de tomar decisões mais precisas, a gente melhora automaticamente o bem-estar desses rebanhos, e melhorando o bem-estar e a ambiência em relação à temperatura, umidade, etc., iluminação, sonorização, são diversas estratégias para que a gente melhore os índices zootécnicos. Esses índices são melhorados aumentando a taxa de reprodução, aumentando a performance individual de ganho de peso, diminuindo mortalidade, diminuindo perdas, né, dentro do processo, reduzindo desperdícios, né, em relação aos recursos que são utilizados, mão de obra, ração, enfim, uma série de insumos, fazendo com que a pecuária 4.0 e a suinicultura 4.0 venha a se estabelecer como tendência, né, não só no Brasil, mas como uma tendência global. Agora, uma pergunta que não quer calar. Quanto o produtor precisa dispor financeiramente para investir nessas ferramentas mais inovadoras e tecnológicas? Nós temos opções mais acessíveis, Celso? Seguramente. Na área de inovação, Daniela, a gente costuma dizer que a melhor tecnologia é aquela que funciona para um determinado sistema, para uma determinada situação, né? Existem opções de níveis tecnológicos muito distintos e muito adaptados a cada situação de cada unidade produtiva. Eu acredito, inclusive, que uma organização baseada no cooperativismo, no associativismo, voltado, inclusive, né, para políticas públicas que possam estimular a implantação de mecanismos coletivos, né, que venham auxiliar o processo como um todo, dentro do conjunto de criadores, pode ser uma grande estratégia para que a gente diminua os custos. E custo, você sabe, é função direta da escala. Se nós tivermos uma escala aumentada, esses custos de implantação de equipamentos e de sistemas certamente vão cair por conta de um maior volume de vendas e um maior volume de soluções implantadas. Ô Celso, e como a gente pode garantir processos mais sustentáveis nas granjas com a pecuária 4.0? A pecuária 4.0 estabelece uma relação de produção nas granjas de maneira a utilizar não apenas o produto principal, né, a carne de suíno como produto principal da atividade, mas, sobretudo, que aprende a trabalhar a reciclagem dos recursos, dejetos, geração de energia, geração de receitas suplementares na base de emissão ou diminuição da emissão de carbono, uma série de estratégias que são voltadas não apenas para a questão tecnológica, mas também para toda a estratégia que se utiliza dentro das ferramentas comerciais, né, e selos de certificação, selos de garantia, que, ao seu final, vão agregar valor ao produto e automaticamente aumentar a receita, né, e a margem de negócio dessas atividades. Então, a suinicultura 4.0 tem que enxergar o seu resultado de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais estratégica, e, com isso, os profissionais habilitados, né, a fazer esse tipo de trabalho, como os zootecnistas, os médicos veterinários, são essenciais nesse processo de agregação de valor. Tá certo. Celso, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço e mando um grande abraço a vocês. Até mais. Já falamos no primeiro bloco, mas eu vou reforçar. Médicos, veterinários e zootecnistas, o recadastramento do sistema CFMV, CRMVS, agora é digital. Você só precisa mirar a sua câmera aí do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Você vai ter acesso ao formulário digital. Basta preencher, viu?